Se a gramática já pareceu um bicho de sete cabeças, saiba que essa sensação é muito comum. Muita gente começa exatamente com essas dúvidas, se sentindo um pouco perdido nesse mar de regras que parecem não ter conexão. Mas vamos ver que existe sim uma lógica muito clara por trás de tudo. E a chave para entender essa lógica é exatamente esta: ir passo a passo, com calma e constância. Porque, como a gente vai ver, cada conceito se encaixa perfeitamente no anterior. É como construir uma casa, tijolo por tijolo. Ok, então vamos mergulhar nisso. E, para começar, a gente tem que ir lá na base de tudo, na menor unidade da língua, o som. É daqui que toda a estrutura da língua portuguesa começa a fazer sentido. E aqui está o primeiro grande segredo. A gente precisa separar o que se escreve do que se ouve. Letra é o desenho, o símbolo que a gente põe no papel. Já o fonema é o som que a gente produz ao falar. E a grande virada de chave é entender que nem sempre uma letra corresponde a um único som e vice-versa. E aqui fica super claro. Olha só a palavra táxi. A gente escreve com 4 letras, mas fala 5 sons, porque esse X tem som de KS. Agora, em desse, acontece o contrário. São 5 letras, mas o SC se junta e vira um som só. Ou seja, contar letras definitivamente não é a mesma coisa que contar sons. E esse fenômeno tem um nome, é o dígrafo. Parece um nome complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. São só duas letras que dão as mãos para formar um único som. E existem dois tipos principais, os consonantais, como o R de carro. A gente não fala dois R separados, né? É um som só, mais forte. E também temos os vocálicos, como o AN em tampa. Essas duas letras juntas fazem com que o som do A saia pelo nariz, virando AN. Certo. Agora que a gente já entendeu a diferença entre letra e som, podemos dar o próximo passo, porque entender os sons é o que vai nos permitir entender como as vogais se comportam quando elas se encontram numa palavra. E quando as vogais se encontram, acontecem 3 coisas: o ditongo, o hiato ou o tritongo. E quer saber qual é a grande diferença entre eles? É se elas ficam juntas ou se separam na hora de dividir as sílabas. No ditongo, uma vogal forte e uma semivogal, que tem um som mais fraco, ficam ali juntinhas na mesma sílaba. Já no hiato, as duas vogais são fortes, e por isso cada uma vai para sua própria sílaba. E olha que exemplo perfeito para mostrar isso. A palavra paz, sem acento, é um ditongo, uma sílaba só. Agora, basta colocar um acento nesse i e pronto, a palavra vira país com 2 sílabas. O acento força a separação, criando um hiato. Um simples acento muda toda a estrutura da palavra. Percebe a conexão? Entender essa diferença entre vogais que ficam juntas e vogais que se separam é o segredo para o nosso próximo bloco de construção, a separação de sílabas. E se tem uma regra que a base de tudo na divisão silábica é esta aqui: não existe sílaba sem vogal. Pode ter certeza. A vogal é o coração, o núcleo de toda e qualquer sílaba. Sem ela, a sílaba simplesmente não existe. E aqui, de novo, o acento é o juiz da história. Em mágoa, com acento, as vogais O e A ficam juntas, formando um ditongo na última sílaba. Mas se a gente tira o acento, a palavra vira magoa, e as vogais se separam, formando um hiato, cada uma na sua sílaba. E lembra dos dígrafos? Pois é, eles também têm regras próprias na hora de separar as sílabas. Dígrafos como RR, SS e SC são briguentos. Eles sempre se separam. Cada letra vai para um lado. Já outros, como LH, NH e CH, são inseparáveis. Eles representam um som único, então ficam sempre juntinhos na mesma sílaba. Muito bem, agora que passamos pelos sons, encontros de vogais e sílabas, chegamos ao topo da nossa pirâmide. É aqui que a gente finalmente vai desvendar a lógica por trás dos acentos. E acredite, não é nada aleatório, existe um sistema muito inteligente por trás. O ponto central é este: toda regra de acentuação depende de onde está a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Se é a última, a gente chama de oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. E se for a antepenúltima, proparoxítona. E aqui está o sistema revelado. As proparoxítonas são as mais fáceis, é a regra de ouro. Todas, sem exceção, são acentuadas. A grande sacada está na relação entre as oxítonas e as paroxítonas. Elas funcionam numa lógica inversa. E sabe por quê?
A grande maioria das palavras do português são paroxítonas terminadas em A, E, O. Então, o acento serve para marcar o que é diferente, o que foge dessa regra geral. Essa lógica inversa é o grande atalho. Se a gente memoriza a regra das oxítonas, que são as que terminam em A, E, O, em e levam acento, automaticamente já sabemos a regra principal das paroxítonas. Se elas terminam com essas mesmas letras, elas não levam acento. É uma regra espelhada. Ufa! Então vamos só recapitular rapidinho esse caminho lógico que a gente percorreu para tudo isso fazer sentido, para conectar todos os pontos. Percebe? O que a gente fez foi montar um quebra-cabeça. Começamos com a pecinha menor, o som. A partir dele, entendemos os encontros vocálicos. Com isso, aprendemos a separar as sílabas e, por fim, a lógica dos acentos se revelou. Um passo serviu de base para o próximo. Tudo está interligado. E isso nos mostra que a gramática não é só uma lista de regras para decorar. É um sistema, um grande quebra-cabeça onde cada peça tem o seu lugar. E isso deixa uma pergunta no ar, não é? Se essa base toda é tão lógica, quantas outras regras difíceis que existem por aí são, na verdade, só a próxima peça desse quebra-cabeça, esperando para a gente encontrar o encaixe certo?